Muito bem, seguindo em frente com a nossa última Masechet, a gente está andando cavalo bet na Mishnah. Fala para a gente a Mishnah. Maaseh viu lo Rabbi Yochanan Zakai litome tatavshil. Certa vez trouxeram para Rabbi Yochanan Zakai experimentar um pouco de um tavshil, algo que estavam cozinhando. O Rabban Gamliel shtei kotavot de lishel maim. E para Rabban Gamliel, em outra ocasião, trouxeram duas tâmaras e um pouquinho de água. Veamru, e na hora que foram comer, antes de comer, eles falaram: Lum la suká, leva para suká, vou comer na suká, não vou comer aqui fora. Embora a gente disse na Mishnah anterior que é permitido comer uma alimentação pequena, provisória, fora da suká, a gente vai ver por que eles sim quiseram comer na suká. O Kshinatnu lo Rabbi Tzadok, agora quando trouxeram para Rabbi Tzadok, o Hel Pachot mi kabeitza, ele comia menos do que a quantidade de uma kabeitza. Beitzá são 56, 57 gramas. Ele comeu menos que uma cabeça. Na hora que ele foi comer, em vez de fazer um pedacinho de pão, ele comeu uma quantidade pequena de pão, não fez netilat yadayim, segurou o pão com um pano ou algo do tipo para não encostar diretamente no pão, comeu fora da suká e não fez Birkat Hamazon, porque ele segue a opinião de Rabiuda, que para fazer Birkat Hamazon a pessoa tem que ter comido pelo menos uma kabeitzá e não um kazait, certo? A gente segue a opinião de Chachamim, que um kazait já se faz para Chachroná, mas ele seguiu a opinião aqui de Rabiuda. Então teve algumas alachot que a gente aprendeu da historinha de Rabi Tzadok. Primeiro, menos que kabeitzá, não precisa comer na suká. Depois, dá para não fazer netilat yadayim, dá para segurar com um pano. E, de acordo com o Rabbi Tzadok, ele segue Rabi daqui, menos que kabeitza, não precisa fazer bracha acharab. Pergunta, mas ele estou, pergunta, peraí, não estou entendendo. Você me falou na Mishnah anterior que o que é alimentação arai provisória, um pouquinho, pode comer fora da suká. E aí você me traz dois casos, duas historinhas de Hakamim que comeram na suká, mesmo uma quantidade pequena. Você me trouxe um caso para contradizer a Mishnah anterior. Fagmará, Hassur Emech, você não vai quedar em Fagmará, não. Não é contraditório, e sim está faltando algo na Mishnah que completa essa ideia. E o que está faltando? Em Balachmir alatzmo machmir. O que está faltando na Mishnah é que se a pessoa quiser ser rigorosa e comer na suká mesmo uma quantidade pequena, ele pode. E qual seria o problema? Veleit bem mishum yorá. E não tem aqui um problema de orgulhoso, alguém que vai falar, não, não, eu sou muito mais rigoroso, como tudo no açúcar, mesmo a quantidade pequena. A priori teria aqui um pouco de orgulho, que ele está se achando melhor que os outros, poderia ser prejudicial. Vem a Mishnah e diz que não tem problema. Uma senami, assim a gente encontra que certa vez, certa vez realmente na prática trouxeram para Rabbi Yochanan Zakai experimentar um pouco de comida, e para Gamliel duas tâmaras e um pouco de água, veamru elum la suká. E eles falaram, leva para açúcar, vou comer lá. O kshenatnu Rabbi Tzadok, ochel pachot mikabeitza, netelo bemapá, vechlo chutz açúcar, velo birech acharav. E quando deram para Rabbi Tzadok, ele comeu fora da açúcar. Ou seja, a gente vê que dá para comer na açúcar, dá para comer fora da açúcar. Alguém que quiser lechmir, ser um pouco mais rigoroso e comer fora da açúcar, na açúcar, não tem problema. Certo? A gente viu na história de Rabi Tzadok que já que era menos do que kabeitzá, ele comeu fora da açúcar sem netilat yadayim e sem bracha haroná. Pergunta Gemara, a kabeitzá vai suká? Pergunta Gemara, peraí, está escrito que ele comeu menos do que kabeitzá e fora da açúcar. Parece daqui que se fosse kabeitzá, ele deveria comer na açúcar. Leimateav deituvda de Rabi Yosef ve'abaye. Talvez a gente tenha aqui uma pergunta para Rabi Yosef e Abaye. Rabi Yosef e Abaye falando lá atrás que 3, 4 beitzim precisa comer na açúcar, mas uma beitzá, os dois concordam que é uma quantidade pequena, não precisa comer na açúcar. Então, talvez da história de Rabi Tzadok a gente vê uma contradição para as palavras de Rabi Yosef. Desculpa, caiu aqui rapidinho. Voltando. Fala Gmará, Dilma pachod mi kabeitza netilah bracha lo bai, kabeitza bai netilah o bracha. Fala Gmará, não. Talvez isso que ele comeu menos que kazait, a menos que kabeitzá, é para não precisar fazer netilat yadayim e bracha achroná. Mas se ele comesse kabeitzá, ele teria que fazer netilat yadayim antes e bracha achroná.
Mas com relação a açúcar, pode ser que até 3, 4 beitzim não precisaria comer. Então, isso que ele comeu menos que a beitzá, não é por causa do açúcar. O açúcar, mesmo que a beitzá, poderia comer fora do açúcar. Isso que ele comeu essa quantidade foi para não precisar fazer Netilat Yadayim e Birkat Hamazon. Próxima Mishnah. Fala, Mishnah. Rabi Lezer Omer, 14 sudot chayav adam lechol basukah, achad bayom ve'achad balayla. Fala, Rabi Lezer, a mitzvah de comer na sukkah é todos os dias 2 seudot. Existe uma mitzvah da Torá de comer na sukkah de noite e de dia durante os 7 dias de Sukkot, não só na primeira noite. Vechachamim omrim, en la davar kitzvah, chutz milele yom tov rishon shel chag bilvad. E Chachamim falam, não tem conta. Sempre que você quer comer na sukkah, você é obrigado a comer na sukkah. Mas a mitzvah de comer na sukkah, de fazer a motzi na sukkah, é na primeira noite de Yom Tov. Certo? É o que a gente está acostumado, que a primeira noite de Yom Tov é uma mitzvah da Torá, tem uma mitzvah especial de comer na sukkah, fazer a motzi na sukkah, por isso está chovendo, a gente espera passar a chuva para fazer kiddush e a motzi na sukkah. Todas as outras seudot, se quiser comer pão, come, se não quiser, não come, e etc. De acordo com o Blazer, não. Tem obrigação de todos os dias fazer a motzi na sukkah, os 7 dias, uma vez de noite, uma vez de dia. De acordo com o Chachamim, só na primeira noite. Jodamar Ablezer, e mais ainda falando Ablezer, Mishelo achal ele Yom Tov Rishon, alguém que não comeu na primeira noite de Yom Tov na Sukkah, não fez a motzi na Sukkah por algum motivo, e Ashlim Leile Yom Tov Acharon Shel Chag, ele pode compensar isso, ele pode completar com a brachá de motzi na última noite do Chag. Chamim omrim, en la davar tashlumim, azen neymar, mevad lo yochal litkon, bechisaron lo yochal lemanot. E Chamim falam que não, sinto muito, você perdeu a primeira noite de Sukkot, não fez a motzi na sukkah na primeira noite de Sukkot, acabou, não tem mais mitzvah. Sobre isso foi passado a Pasuk, Meuvat lo yochal litkon, algo que está quebrado não tem conserto, vechisaron lo yochal lemanot, algo que está faltando e não tem como completar. Quer dizer, perdeu, não tem compensação. Pergunta, qual o motivo de Rabi Lezer que tem mitzvah de fazer uma seudá de noite e uma seudá de dia todos os dias de Sukkot? Teshvu que duro. A mitzvah de Sukkah, ela shevet basukah, é morar na Sukkah, igual eu moro em casa. Madirá chad bayom vechad balayla, Sukkah chad bayom vechad balayla, igual em casa. Eu costumo fazer uma seudá de dia e uma seudá de noite, 2 seudot por dia. Assim também na Sukkah, eu tenho a obrigação de fazer 2 refeições por dia. Verabanan e Rabanan concordam com a ideia de que a Sukkah é igual a casa, porém eles trazem uma comparação diferente. Kadirá é igual a minha casa, Sukkah é igual a casa. Madirá e bayachil e bailoachil. Igual em casa, se eu quero eu como, se eu não quero eu não como, ou seja, não tem obrigação de comer em casa todo dia do seudot. Se eu quiser eu como, se eu não quiser eu não como. Afsukanami, baiachil, bailoachil, assim também na açúcar. Se eu quiser eu como, se eu não quiser eu não como. Certo? Por isso, eles falaram que não tem obrigação de comer todo dia, depende da vontade da pessoa. Pergunta Gamara, pergunta, peraí, se for assim, se de acordo com o Chachamim, açúcar é igual à minha casa, igual em casa, se eu quero eu como, se eu não quero eu não como, então a primeira noite de Yom Tov também não deveria ter obrigação. Na primeira noite de Yom Tov, se fosse qualquer dia da semana em casa, eu decidia se eu quero jantar ou não quero jantar. Então, por que na primeira noite de Yom Tov, Chamim falaram que sim tem obrigação de comer a motzi na sukkah? Amar Rebbe Chamishon Meshim Ben Tzadak, Neemar kan 15, veNeemar 15 bechag hamatzot. Fala, Rabi Yohanan, em nome de Rabi Shimon ben Tzadak, a gente tem aqui uma Gzerá Shavá. Gzerá Shavá é quando a gente pega 2 palavras e conecta elas e aprende de um tema para o outro. Então, fala, Rabi Yohanan, em nome de Rabi Shimon ben Tzadak, que está escrito Hamishah Asar com relação a Sukkot, certo? Sukkot é no dia 15 de Tishrei, e está escrito Hamishah Asar com relação a Chag HaMatzot, com relação a Pesach, dia 15 de Nissan. Malealan Lareshon Chová, Mikan Velach Reshut, Afkan Lareshon Chová, Mikan Velach Reshut. Igual em Pesach, a primeira noite de Pesach, tem mitzvah, tem obrigação, Chová, de comer matzah. Daqui para frente, se eu quiser, eu como, se eu quiser, eu não como, certo? Eu não posso comer pão, mas não sou obrigado a comer matzah durante o Sukkot inteiro. Durante o Pesach inteiro, assim também Sukkot. Na primeira noite eu sou obrigado, eu tenho mitzvah de comer pão na Sukkah. Daqui para frente, se eu quiser eu como, se eu não quiser eu não como. Ou seja, a obrigação de comer na primeira noite não é porque a Sukkah é igual à minha casa. Sukkah é igual à minha casa, se eu quiser eu como, se eu quiser eu não como. A obrigação de comer na minha primeira noite é uma Gzerá Shavá que aprende de Pesach. Igual Pesach tem mitzvah de comer matzah na primeira noite de Pesach.
Assim também, a gente até faz brachá no Seder, certo? Achei que deixando no alachilat matzah, tem uma obrigação de comer matzah na primeira noite de Pesach, no resto é opcional. Assim também, Sukkot, na primeira noite de Sukkot, tem uma obrigação de comer a motzi, consequentemente, na Sukkah. Veata minalam, agora com relação a Pesach, aonde eu sei que existe uma obrigação de comer matzá na primeira noite, talvez a Torá proibiu comer hametz. Se eu quiser, eu como matzá, se eu não quiser, não. A marca está escrito no Pasuk, Ba'erev tochlu matzot. À noite vocês devem comer matzot, akatuk v'ochová. O Pasuk transforma a obrigação de comer matzá em uma chová, em uma obrigação. O Passuco não tá só falando não como um hametz, o Passuco está falando Baerev, na noite de Pesach, primeira noite de Pesach, Tochlu matzot, como um matzah. Obrigado. Valdemar Rablezer. Agora, Rablezer falou duas coisas na Mishnah. Rablezer falou que existe uma obrigação de comer a motzi na sukkah todos os dias, 2 vezes por dia, certo? 2 vezes por dia, uma vez de dia, uma vez à noite. E depois ele fala, olha, quem não comeu a motzi na primeira noite pode completar depois. Então, pergunta, mas que isso é contraditório. Por quê? O que significa eu posso completar? O que significa que eu posso compensar? Se eu perdi a primeira noite, Veira Blazer fala, eu posso compensar isso depois? Isso é válido se eu não tenho obrigação nas noites seguintes. Se eu não sou obrigado a comer pão, e eu como pão para compensar a primeira noite, é compreensível que isso é uma compensação. O que eu tinha que ter feito na primeira noite, eu não fiz, então eu completei na segunda, na terceira, na quarta. Mas se eu sou obrigado a comer em todas as noites, o que eu perdi na primeira não tem compensação. Porque isso que eu como pão, faço a motim na segunda, terceira, quarta, etc., não é para compensar a primeira, é porque existe uma obrigação na própria noite de comer a motim. Eu só posso compensar uma coisa se eu não tenho uma obrigação nesse momento. Mas se agora eu tenho uma obrigação, então não tem compensação para a primeira noite. Amar Bir, Amar Abami, Hazar Borabliezer, Hazar Borabliezer. Rabliezer voltou atrás. Isso que Rabliezer falou que tem que comer todas as noites e todos os dias, tem que fazer 14 seudot na suká, ele voltou atrás. Realmente só a primeira noite é obrigatória. Ele concordou com o Ramim que suká é igual casa. Se eu quero, eu como, se eu não quero, eu não como. Fora a primeira noite que aprendeu de Pesach. Então, se a pessoa perdeu a primeira noite, ele tem compensação nas outras. Também falam que não. Também falam, olha, primeira noite, se não, não. E Rebbe fala que não. Se a pessoa perdeu a primeira noite, ele pode completar isso no próximo Yom Tov, que é Shmini Atzeret, certo? Ele não vai estar comendo açúcar, mas ele compensa a... ele compensa a noite que ele perdeu. Mashlim Bemai. Pergunta, mas como você mashlim? Como você compensa o amotzi que você não fez? Ilema berifta, se ele chegar na primeira noite de Shmini Atzeret, Simchat Torah, e fizer a motzi, certo? Para compensar o amotzi que ele perdeu na primeira noite de Sukkot, seu dado Yom Kachel, não é compensação na primeira noite de Sukkot, é a própria mitzvah de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, de fazer a motzi. Então, fazer a motzi não compensa a primeira noite de Sukkot que ele perdeu, porque ele está simplesmente comendo a refeição diária. Elamai Ashlim, então o que significa aquele Mashlim que ele compensa? E Ashlim Beminei Targima. Ele tem que acrescentar algumas guloseimas, algumas comidas a mais na primeira noite, na noite de Simchat Torah de Shmini Atzeret. Ou seja, alguém que perdeu, de acordo com o Rablezer, alguém que não fez a motzi na noite da primeira noite de Sukkot, perdeu, ele quer compensar isso, ele compensa isso no próximo Yom Tov, que é Simchat Torah, Shmini Atzeret. Agora, a motzi que ele vai fazer nesse dia é pela própria cidade de Yom Tov. Então, como ele compensa, ele coloca umas comidas a mais que geralmente ele não serviria, como compensação pela primeira noite que ele perdeu. Tá na Miachi tem uma braita que apoia essa explicação, e Mishlim Beminei Targima Yatzah. Se a pessoa completou a refeição dele com mais algumas comidas diferentes que geralmente ele não serve, cumpriu a mitzvah da primeira noite de Sukkot, certo? De acordo com o Rebbe. Pergunta a Gemara. Shal apotropos, não, pergunta a Gemara, conta a Gemara. Shal apotropos shel agripas amelech et Rablezer. Certa vez apotropos, o responsável, um dos funcionários principais, o responsável da casa de Agripas Amelech, do rei Agripas, perguntou para ela o seguinte: que Gonani, eu, por exemplo,
Ele falou, olha, eu como muito pouco, eu faço uma seudá por dia. Mal, sheochal seudá achad ve'epater. Ele está perguntando para Rabi Eliezer, antes de Rabi Eliezer voltar atrás, certo? Quando Rabi Eliezer ainda sustentava que a pessoa tem que fazer 14 seudot em Sukkot, uma de noite, uma de dia, durante os 7 dias de Sukkot. Vem esse apotropos, o responsável da casa de Agripa Samela, revelando o seguinte, olha, eu como uma seudá por dia, faço só uma refeição por dia, não como duas. Será que para mim é suficiente fazer 7 seudot em Sukkot e não 14, de acordo com a sua opinião? Amarlo falou para ele, "Bechol vayom אתה ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך, ועכשיו אתה ממשיך פרפרת אחת לכבוד קונך." Falou a beleza para ele é o seguinte, olha, me diz uma coisa, durante o ano, o que é uma seudá que você faz? Esse apotropos era é o responsável da casa do rei Agripa, certo? Comida lá não faltava. Então, o que ele fazia? Ele fazia realmente uma refeição. Mas era uma refeição que se prolongava pelo dia inteiro. Ele ficava lá na mesa, dando ordens, chamando pessoas, fazendo reuniões, e o tempo todo tinha comida na frente dele. Então, ele comia, e comia, e comia, e comia, e comia o dia inteiro. Falou, beleza, você está me zoando? Durante o ano, você faz para si mesmo uma seudá gigantesca, que leva horas. E agora você está falando se você pode ir na sucá, comer uma seudá pequenininha e ir embora? Isso daqui não está correto, não está certo. Não pode fazer isso, certo? Falou para ele que não. Se você falou que você faz uma seudá, mas faz uma seudá de horas, e agora na sucá você compensar essa seudá com uma refeição pequenininha, porque você não está afim de comer na sucá, você quer comer na sucá rapidinho e voltar para casa, você está tentando fugir da mitzvah, então não. Veod Shalo, outra pergunta ele fez para ele. Que falou para ele o seguinte: olha, eu tenho duas esposas, Ahad Betveria e Ahad Betzipori. Elas, uma mora em Tveria e uma mora em Tzipori, moram em duas cidades diferentes. Veshtei Sukkot, eu tenho duas Sukkot. Achat betveria vechat betzipori. Eu tenho uma sukkah em cada casa. Mal sheetzem sukkah le sukkah ve'pater. Será que eu posso mudar de sukkah durante Sukkot? Será que eu posso passar os 3 primeiros dias com uma esposa e os 4 últimos dias com outra esposa? Amar lo. Falou beleza para ele que não. A pessoa tem que ficar em uma sukkah durante o Hag inteiro. שאני אומר, כל היוצא מסוכה לסוכה, בטל מצוותה של ראשונה. Todo mundo que muda de uma suká para outra, ele perde a mitzvah, é anulada a mitzvah que ele fez na primeira suká, certo? A gente vai ver agora que, de acordo com o Rabi Eliezer, a suká tem que ser uma suká para o Hag inteiro. Tem que ser uma suká de 7 dias. Então, eu não posso fazer 3 aqui, 4 lá. Certo? Nossa, a gente vai ver que a Halachá é diferente de Rabi Eliezer, é como Chachamim, que não. A suká, cada dia é um dia. Cada suká é uma suká. Eu posso mudar de uma suká para outra. De acordo com o Rabi Eliezer, a pessoa tem que ficar a Sukkot inteiro na mesma suká. Tânia, assim aparece na Braita, Rabi Eliezer Omer, em Veranamut, Kavzan Bet, em Yotzim Misuká le Suká. Não se sai de uma suká para outra durante o Sukkot, certo? A pessoa tem que passar Sukkot inteiro na mesma suká. Vem Nosim Suká Bechol Shel Moed. Também não posso fazer uma suká em Hol Moed. Se a minha suká caiu, eu não posso construir outra em Hol Moed. Suba. Isso pode, porque a reconstrução é a mesma. Se, de acordo com o Rabi Eliezer, se eu não fiz suká, esqueci de fazer suká, não tive tempo, não sei o que aconteceu. Chegou o terceiro dia de Sukkot, agora eu quero construir. E a beleza fala, não adianta. A suká tem que ser uma suká de 7 dias. E se não é uma suká de 7 dias, em que você passa os 7 dias na mesma suká. E se não é uma suká de 7 dias, que você constrói ela depois, você constrói ela durante Sukkot, não vale. Chachamim discordam de Rabi Eliezer. Eles falam que eu eu posso sair de uma suká para outra, não tem problema. Posso passar uns dias em uma suká, uns dias em outra, terceiros dias em outra, não tem problema. E eu posso fazer uma suká em Hol Moed. A suká, isso que a suká é uma suká de 7 dias, tem que ser uma suká provisória que não vai durar para sempre, vai durar poucos dias. Mas, se eu não tive tempo de fazer antes, posso fazer uma suká para 3 dias, posso passar 2 dias em uma, 2 dias em outra, 3 dias em outra suká, não tem problema. Veshavim, porém, Rabi Eliezer e Chachamim concordam, então não concorda que se a suká caiu, eu posso reconstruir ela, certo? Mesmo que eu estou reconstruindo a suká, é considerada como se fosse a mesma suká de 7 dias. Então, se eu fiz uma suká no meio de Sukkot e ela caiu no terceiro ou no quarto dia, Rabi Eliezer concorda que eu posso reconstruir essa suká. Mesmo que de forma geral ele falou, eu não posso mudar de uma suká para outra, reconstrução da mesma suká, não é uma suká nova, é a mesma suká. Maitam Rabi Eliezer, qual o motivo de Rabi Eliezer que tem que ser uma suká para 7 dias? A marca está sendo passug, Hakazukot Aselecha Shivat Yamim, Sase Suká Areuia Leshivá.
está escrito no pasuk, tem que ser suká para 7 dias. Entende, Rablezer, que a pessoa tem que construir uma suká a ser utilizada durante os 7 dias. Verabanan, e Rabanan, como eles entendem o pasuk, a se suká bachag. E Rabanan entende, não, quando está escrito no pasuk, faça uma suká 7 dias, significa que você tem 7 dias para fazer a suká. Se você não fez no primeiro dia, faz no segundo. Não fez no segundo, faz no terceiro. Mas não tem que ser uma suká para 7 dias, certo? A discussão de como entender o pasuk. E a gente falou em cima, Veshavim, Sheina Flash, Roseiro, Boneu, Tabe, Choloshel Moed. Os dois concordam que se a açúcar caiu, eu posso reconstruir em Rola Moed. Pshita, é óbvio, minha açúcar caiu, é a mesma açúcar. Por que não? Mal de tema que eu poderia pensar, Ayahriti, vem na Leshiva, Kamashmelan. Eu poderia pensar que essa é outra açúcar, não é a mesma, então não é válida. Kamashmelan, que não, Kamashmelan, que essa suká está válida, a beleza concorda que eu posso reconstruir uma suká que caiu. Tânia Rablezer Omer, Tânia, aparece na Braita o seguinte, diz Rablezer, que Shem Shein Adam Atzedek Chovato Be'yom Tov Rishon Shel Chag Belulavo Shel Chavero, do mesmo jeito que no primeiro Yom Tov de Sukkot, eu não posso cumprir a mitzvah de Erbat Aminim com o lulav do meu amigo, eu preciso usar o meu lulav próprio. De onde eu sei isso? Dechtiv, Ulkachtem Lachem Bayom Arishon Pretz Adar Kapot Marim, Mishelachem. Está escrito no Pasuk, Ulkachtem Lachem, peguem para vocês no primeiro dia Pretz Adar Kapot Marim, certo? São os Arbat Aminim. Agora, o que é Ulkachtem Lachem? Peguem para vocês. Poderia estar escrito no Pasuk, Ulkachtem Bayom Arishon, peguem no primeiro dia. O que é Lachem? Mishelachem, vem dizer que os Arbat Aminim tem que ser meus, tem que pertencer a mim, certo? Não precisa ser que eu comprei, mas alguém tem que ter me dado de presente, pelo menos, tem que ser meu. Assim também aprende a Blazer que a pessoa não cumpre a mitzvah de sukkah se não for sukkah dele. Ou seja, de acordo com a Blazer, a sukkah tem que ser minha. Não posso ser convidado na sukkah de outra pessoa. De acordo com a Blazer, a sukkah tem que ser minha. Porque está escrito no Pasuk, Haga Sukkot se lecha shivat yamim. Entende, Rablezer? Mishelcha, vem dizer que é seu. Certo? Essa é a opinião de Rablezer. Vechachamim omrim, Chachamim discordam disso, certo? Ela com Chachamim. Eles falam o seguinte, mesmo que realmente a pessoa não cumpre a mitzvah de Arbat Aminim no primeiro dia de Yom Tov, com as Arbat Aminim do amigo, precisa ser meu, mas com relação a açúcar, não. Com relação a açúcar, ela não precisa ser minha. Açúcar pode pertencer a outra pessoa. Dertiv, como está escrito no Pasuk, está escrito que todos os civis, todos aqueles pertencem ao povo judeu, vão sentar na suká, e aprende caminho desse pasuk, Melamed, Shekol Israel Reuim Leshev Besuká Achat. Caminho aprendem daqui que todo Am Israel, a priori, teoricamente, todo Am Israel pode sentar em uma suká só. E não é possível que uma suká só pertence a todo Am Israel. Não tem como dividir um pedacinho dessa suká para cada um. Então, com certeza, a gente vê desse pasuk que mesmo que uma suká pertence a uma pessoa específica, pertence a alguém, posso sentar na suká dele, certo? Eu não preciso sentar justamente na minha suká. Verabanan Lechai, mas Darshei Bei. Agora, Rabanan, o que eles fazem com o pasuk que está escrito Lechá? Hagasukota se Lechá Shivat Amim. O que esse Lechá vem ensinar? Se esse Lechá não vem dizer que a suká tem que ser minha, o que ele sim vem me ensinar? Me baile lemote gzulá. Vem dizer que eu não posso sentar numa suká gzulá, uma suká roubada. Então, se eu roubar as madeiras e os carros de alguém e construir uma suká, essa suká está inválida. Aval sheulá ktiv kol ezrach. Mas se for uma suká sheulá, se for uma suká emprestada, não tem problema, não posso roubar, mas emprestado pode. Agora, de acordo com o Rablezer, que eu não posso sentar na suká de outra pessoa, a suká tem que ser minha. O que ele faz com o pasuk? Kola Ezrach Be Israel, que parece que todo mundo senta na suká que pertence a outra pessoa. Mayavidlei, responde a Gemara, mi baile leger shenidger bentaim, vekatan shenidgadel bentaim. De acordo com o Rablezer, esse passuco vem dizer o seguinte, olha, o que acontece com alguém que se converteu durante Sukkot?
ou o que acontece com uma criança que fez bar mitzvah durante Sukkot. De acordo com o Rabbi Eliezer, a priori ele não teria mitzvah de Sukkah, porque de acordo com o Rabbi Eliezer, a gente viu em cima, que tem que ser uma Sukkah de 7 dias. Eu não posso construir uma Sukkah para os primeiros dias, uma Sukkah para os outros. Então, a priori, alguém que se converteu em Sukkot, ou uma criança que fez bar mitzvah em Sukkot, já que ele perdeu os primeiros dias, ele não tem como completar, porque ele não vai ter 7 dias inteiros. Vem o Passuque e diz que não, que todo mundo precisa sentar na Sukkah, mesmo aquele que não teve a oportunidade de cumprir a Sukkah nos primeiros dias, por ser goi ou por ser criança. Verabanan, Irabanan, que Irabanan não precisam desse passo para isso. Por quê? Verabanan, que van chamrosim sukkah bechol shel moed, lo yitzikra. De acordo com o Rabanan, que é permitido fazer uma sukkah em rola moed, certo? É permitido fazer uma sukkah durante os dias de Sukkot, não precisa ser uma sukkah que eu vou usar ela por 7 dias. Então, obviamente, uma criança que fez bar mitzvah, ou alguém que se converteu durante o Sukkot, ele pode completar só os últimos dias. Tandra Banan, fala Braita. Masebe Rabi Ilai Shalach Lagil Benei Rabi Lezer Rabo Belud Baregel. Certa vez Rabi Ilai foi visitar Rabi Lezer, seu rabino, na cidade de Lud, nos Hagim, certo? Então Rabi Ilai saiu no Hag, em Sukkot, por exemplo, e foi visitar Rabi Lezer na cidade de Lud. Ele saiu da casa dele e foi para a casa de Rabi Lezer. Amarlo falou Rabi Lezer para ele, Ilai en Hamishov Regel. Falou Rabi Lezer para o aluno dele, Rabi Ilai, você não está cumprindo a mitzvah de Regel, porque de acordo com Rabi Lezer, a pessoa tem que ficar em casa, tem que ficar em uma casa só os 7 dias do Hag. E você que veio me ver, você perdeu a oportunidade, você não está cumprindo o Hag como se deve, você está saindo da sua sucal, mesmo que seja peça, que você está em outra casa. She'er Rabi Lezer Omer, que Rabi Lezer costumava dizer, Meshabeach ani et ha'atzlanim she'en yotzim mebateim baregel. Rabi Lezer costumava dizer, olha, Meshabeach, ele costumava elogiar os preguiçosos que não saem de casa nos Hagim. Os preguiçosos que passam a semana inteira de Pesach em casa, a semana inteira de Sukkot em casa, Rabi Lezer elogiava eles. Dertiv vesamachta ata uveitecha. Porque a mitzvah de lismoch, a mitzvah de se alegrar no Hag, em Pesach e em Sukkot, é com a família. Então, na beleza, ele elogiava essas pessoas que ficavam em casa com a família por preguiça. Agora, Rabi Lai, que foi visitar ele, deixou a família em casa e foi visitar ele. Falou para ele, Rabi Lazar, você não cumpriu a mitzvah, perdeu. Pergunta a Gemara, Eini, Ve'amarabitzak, Minan Shecheva Dom Legil, Benei Rabo Baregel. Pergunta a Gemara, peraí, a gente encontra em nome de Rabitzak que existe uma mitzvah, existe uma obrigação de se encontrar com o seu rabino no Hag. Lechbil Penei Rabo, Sheneemar, está escrito no Pasuk, Madua Tolechet de Lavayom Lo Chodesh Lo Shabbat. Quando, é, quando Haná, me engano, peraí, deixa eu procurar aqui só para ver quem é. Ah, não. Quando a Isha Shulamit é uma das mulheres que Elisha fez para ela um milagre. Ela não tinha filhos, Elisha fez um milagre, ela acabou tendo um filho. Desse filho, em algum momento, acabou falecendo criança. E aí, ela queria ir até Elisha reclamar, fala, olha, não pedi um filho. Você me deu um filho, ele morreu quando eu criança. Então ela fala ao marido, olha, eu estou indo visitar Elisha, eu vou encontrar o profeta Elisha, eu já volto. E aí o marido fala, não entendi. Por que você vai encontrar o profeta? Hoje não é Rosh Chodesh, nem Shabbat, nem Hag. Shabbat aqui é Hag. Olha, hoje não é nem Rosh Chodesh, nem Hag. Por que você está indo visitar o profeta? Certo? Aí ela fala que o filho faleceu, ela está indo resolver a situação. Michá, mas de qualquer jeito a gente vê desse passo de Bechodesh de Shavat, Michá vem, Shachbu Peneira bem. De qualquer jeito a gente vê desse passo que no Rosh Chodesh e no Hag tem um inhad de encontrar o rabino. Então, como o Rabi Lezer fala que tem razão, aquelas pessoas preguiçosas que não saem de casa nos Hagim, porque para ficar com a família, aí tem mitzvah de encontrar o rabino. Responde a Gemara Lokasha. Adeazil vate beyomem, adeazil velote beyomem. Fala diferente. É diferente se ele vai e volta no mesmo dia, ou se ele vai ter que ficar alguns dias fora. Então, se o rabino está na cidade, você vai e volta para casa no mesmo dia, ótimo, essa é a mitzvah. Mas se vai ter que ficar alguns dias fora, aí a Blazer diz que não deve se fazer isso. Então, escolha, paramos por aqui. Em breve continuamos.